know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nos vídeos que a gente produz, a gente sempre deixa uma mandala para desenvolver o autoconhecimento das pessoas enquanto assistem nossos vídeos. Então, para você desenvolver seu autoconhecimento, a gente convida você para assistir nossos vídeos. E para você trilhar esse caminho de evolução espiritual, a gente recomenda, que você ative para receber as notificações do nosso canal e se inscreva nele. E se você gostar do vídeo, a gente pede a sua curtidinha, que isso ajuda o vídeo ser bem avaliado e ser mais distribuído pelo YouTube. O corpo mental tem relação com a intelectualidade e com a busca da sabedoria. O corpo mental de quem não tem espiritualidade ou que tem pouca espiritualidade, ele é baseado nos interesses da pessoa e nas ilusões do ego. Ou seja, a pessoa vê tudo conforme sua conveniência e seu ego, e isso cria muitas ilusões e deixa a pessoa sem percepção da realidade. A solução para nosso apego com o ego é nos desprendermos dele. Para isso, a gente precisa enxergar nosso ego e depois o que a gente faz com ele? A gente se desprende dele. Na seção de práticas espirituais do site Espiritualismo Uno, a gente tem uma seção nas mandalas de mandalas para enxergar o próprio ego, e isso ajuda muito na nossa espiritualidade, na nossa iluminação, a gente enxergar o ego. Essas mandalas vão ajudar a gente a enxergar o ego para depois a gente se desprender do ego. O apego ao material, ele causa ilusões. Quando a gente vê as coisas conforme nossa conveniência, a gente distorce a realidade, faz julgamentos egoístas e materialistas. Na nossa busca da iluminação, da gente atingir o Nirvana, quando a gente consegue isso, a gente se desprende do nosso corpo astral e passa a viver espiritualmente, no plano espiritual, com o corpo mental. Quando Buda se iluminou, existe essa história, que os mentores espirituais, eles preservaram o corpo astral de Buda. Ele não se dissolveu, mas nem ficou com Buda, mas ficou como um reservatório de energia para os aprendizes do Buda, que se nutriam dessa energia do corpo astral, alimentando eles espiritualmente. Eles fizeram isso porque o corpo astral do Buda estava muito lindo e não deixaram ele se dissolver. A iluminação é basicamente a gente ter mais consciência e estar mais próximo de Deus. A mente deve ser guiada pelos nossos sentimentos positivos. E não o contrário disso, não a mente dominar os sentimentos, mas sim os sentimentos dominarem a mente. Pois a nossa sabedoria está no nosso coração, que é a sede dos sentimentos. O coração é a manifestação do divino em nós, tanto do nosso divino interior, nosso corpo divino, que é o que Deus criou, que deu vida pra gente, quanto também onde Deus se manifesta também. É no nosso coração, que é a sede dos sentimentos positivos. E o divino está muito acima do nosso corpo mental. A nossa mente, ela nos leva ao engano, E o nosso coração nos leva à sabedoria, a informação correta da realidade e como usar essas informações corretas da realidade da melhor forma possível em benefício da gente e dos outros. E dentro da nossa mente, existe a mente concreta, e ela manifesta as verdades espirituais. Aliás, reflete as verdades espirituais, porque ela não é a origem das verdades, mas ela reflete. Para a gente escutar o nosso coração, a gente precisa de um treinamento espiritual. No site Espiritualismo Uno, a gente faz esse treinamento com mandalas. Quando você usa as mandalas para escutar seu próprio coração espiritual. E quando a gente escuta o nosso próprio coração, ele nos leva ao caminho da evolução. O coração nos leva ao caminho da evolução. E essa prática, tanto quanto a prática para a gente enxergar o ego, as duas feitas com mandalas, é para a gente praticar constantemente, para sempre cada vez mais ouvir mais o coração e para sempre se desprender mais do ego. Mesmo que a gente chegue à iluminação,
A gente ainda tem muito que aprender sobre a gente mesmo, né? Muito aprender sobre o nosso ego também, porque a iluminação é um grande desprendimento do ego, mas o ego continua existindo mesmo quando a gente chega na iluminação. A nossa evolução espiritual é o nosso coração, não é nossa mente. A gente também tem uma seção no site que chama Caminho do Coração, onde a gente tem textos que orientam a gente a escutar nosso coração. E o que é isso, né? Explicando melhor o que é isso. Quando a gente busca a espiritualidade, a evolução, isso é uma coisa muito boa e que vai melhorando nossa vida progressivamente. É uma coisa muito boa que a gente pode fazer. A nossa mente, ela cria problemas. A mente, como diz um grande mestre espiritual, né? A mente mente continuamente. E só o coração sabe o que é verdade. A gente precisa se voltar para os pensamentos concretos e abstratos, eles têm uma origem diferente. Tem uma natureza dupla. A natureza da mente eterna e transitória. Eterna é a natureza que sempre vai permanecer com a gente, em todas as nossas vidas, onde a gente for, se melhorando também. E a transitória, ela fica por um tempo com a gente, de uma vida para outra, muitas vezes se modificando, mas se acabando e surgindo uma nova personalidade a cada vida. A natureza que a gente vai ter eternamente é nossa individualidade, e a natureza que a gente vai ter temporariamente é a personalidade. São duas coisas diferentes. Essas duas naturezas, elas são criadas por divindades. Uma por quando a gente é criado por Deus, que a gente é mantado por uma divindade dele, com uma qualidade específica dele, que traz traços de personalidade pra gente, pra sempre. E as outras são as divindades que emantam nossa personalidade em determinada vida, né? Nos qualificando, nos dando gostos, características. A divindade que rege nossa natureza divina, ela é eterna, nos dá traços eternos. E a natureza que é criada em cada vida, que é composta por muitas divindades, ela é transitória, ela vai permanecer nessa vida, mas vai mudar em outras vidas. Exemplos das divindades que nos emantam, que nos qualificam, é a divindade da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução, do conhecimento e da geração. Uma pessoa que é mantada pela divindade da geração, ela tem características próprias e ela gosta muito de criar, trabalhar com criatividade. Já a pessoa que é qualificada pela divindade da lei, ela gosta muito da ação, porque a lei é a ação e reação, né? Ela rege esses dois polos, ação e reação. Então a pessoa ela é muito ligada na ação. São pessoas protetoras, e por elas terem gosto tanto no caso da divindade da geração quanto na divindade da lei, elas gostam de exercer certos tipos de trabalho. Por exemplo, na divindade de lei, o policial, e por exemplo na divindade da geração, pessoas que trabalham com criatividade, artistas, engenheiros, publicitários, decoradores, pessoas que trabalham com a criatividade e com a criação. Isso são só exemplos. Existem muitas divindades que podem reger nossa personalidade, né? E isso acontece no nosso planeta e em outros planetas também. Nosso planeta ele tem certas afinidades com certas divindades, né? Outros planetas têm afinidade com outras divindades. E existem divindades que não nos qualificam no plano material, né? Só nos qualificam nos planos chamados espirituais, né? Que são os planos além do físico, né? Como o astral, o mental, o búdico, o átmico e assim por diante. Então, a nossa individualidade, a partir da medida que a gente desenvolveu a nossa individualidade na nossa evolução espiritual, ela permanece com a gente, é eterna. E a personalidade, ela muda de vida para vida. Nos níveis mais baixos de espiritualidade, o ser ele é escravo dos seus desejos. E ele faz tudo para realizar seus desejos, inclusive fazer o mal para os outros. E também são pessoas altamente voltadas para prazeres imediatos e não uma construção para um bem-estar futuro. A pessoa espiritualizada, ela não faz seus desejos prejudicando os outros. Ela avalia seus desejos, se vai prejudicar alguém, se é certo, se é errado, se é bom, se é justo. Ela vai
pensamentos que giram em torno disso, mesmo que ela não perceba que faça isso, mas faz. Assim ela pode exercer o desejo ou não. Lembrando que existem desejos positivos que levam ao bem e desejos negativos que são ruins, maus e que fazem mal a gente, fazem a gente criar karma e nos prejudicar também na vida, trazendo energias ruins para nós, que nós desenvolvemos com nossa afinidade por elas. Por isso é sempre importante a gente buscar positividade. Quando a gente vê que a realização dos nossos desejos pode prejudicar alguém, muitas vezes a gente se detém nisso porque a gente se importa com o outro. E nosso corpo mental ele é dividido em duas partes, o corpo mental inferior e o corpo mental superior. E o corpo mental inferior ele é responsável pelos nossos sentidos e nossa ligação com o corpo astral. E através do corpo mental inferior e do astral tem as percepções. Então o que possibilita a nossa visão, audição, tato, paladar, olfato é justamente o corpo mental inferior e o corpo astral, que tem uma ligação com o corpo físico. As informações são captadas por células especiais da percepção do nosso corpo e através do nervo essa captação é feita de forma elétrica pelos nervos que cuidam da eletricidade do corpo, que vai até o cérebro, que atinge nosso corpo astral e nos dá a percepção das coisas que ocorrem no nosso cérebro, que tem ligação com a nossa mente. A eletricidade no nosso corpo ela é convertida em percepção. Essas informações, antes de chegarem no corpo físico, elas chegam no corpo astral. Isso que nos dá a percepção. Mas o corpo mental ele também tem uma contraparte astral. Então, quando a gente se desprende do corpo astral, quando a gente atinge a iluminação, a gente continua tendo percepções e pensando e sentindo também emoções. O corpo mental ele é responsável pelas emoções, né? E a gente sempre vai ter emoções e pensamentos porque nos nossos corpos superiores, eles têm a contraparte dos corpos inferiores. Inclusive, quando a gente abandonar todos os corpos, né, e só sobrar nosso corpo divino, que é o que tem vida em nós, que é o que a gente é de verdade, a gente vai continuar tendo percepções, pensamentos, emoções, sentimentos. Só que eles serão extremamente elevados, porque quando a gente melhora a nossa alma, né, que a gente faz com a evolução espiritual, a gente melhora nossos pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, ações. E o nosso corpo mental ele é responsável por coordenar todos os nossos desafios que a gente tem na nossa encarnação, que eles vêm para trazer evolução espiritual. Então é uma coisa importante para a gente crescer espiritualmente, se melhorar. E entre nossos pensamentos, imaginações, imagens mentais, cabe a gente a usar esses dons para a nossa evolução espiritual. E também do nosso equilíbrio. A gente precisa trabalhar o discernimento para a gente trabalhar bem com o nosso corpo mental. E esse trabalho é realizado pouco a pouco à medida que a gente vai se autoconhecendo. Então a gente pode perceber que a evolução espiritual é uma coisa muito importante. A gente dá nome e significado para as coisas. Isso tem a ver com o nosso corpo mental. A gente tem que ir contra os interesses do nosso ego e desenvolver a sabedoria. Os nossos estados mentais negativos, ruins, eles vêm e vão. E como se trata de uma coisa transitória, eles não têm a ver com a nossa alma. Nossa alma ela é positiva e feliz. Como ensina a yoga, né? Que o nosso corpo divino, o nosso Atman, né? Ele é feliz e está sempre bem. E os estados transitórios, eles não fazem parte da nossa alma, da nossa essência, né? Mas eles vêm para a gente aprender a lidar com eles e para a gente adquirir evolução espiritual com isso. A gente precisa perceber nossos pensamentos, condicionamentos, escolhas. Isso é autoconhecimento. E é importante a gente observar a gente mesmo. A gente tem técnicas, muitas práticas, né, de autoconhecimento no site Espiritualismo Uno, na parte de práticas, né? Tanto também orientações, né, na parte do autoconhecimento. E quando a gente pensa no corpo mental, né, é importante a gente lembrar que na Umbanda os caboclos, né, as entidades são chamadas de caboclos, elas têm a missão da nossa cura mental. E o autoconhecimento é a gente perceber a mente. E os caboclos, eles têm um grande conhecimento da alma humana. E o budismo tem uma técnica de autoconhecimento, né,
que é muito parecido, que tem muito a ver com o corpo mental, né? Que é do corpo mental, que é a atenção plena. A gente está focado no que a gente está fazendo, sem nos deixar levar por pensamentos, mas está focado no que a gente faz. Isso é uma forma de pensamento, de meditação também, né? Onde a gente só está focado no que a gente está fazendo. A gente não divaga nossos pensamentos por outras coisas, né? A gente está fazendo atividade que seja, né? Centrado no que a gente está fazendo. A gente não pensa em outra coisa, só pensa no que a gente está fazendo. Isso é chamado de atenção plena. É uma técnica que traz autoconhecimento, né? Não só o budismo, mas a yoga também faz isso, né? Ela também ensina isso. E o autoconhecimento é uma tarefa para a vida toda e para além dela e para sempre. E quanto mais a gente se autoconhece, mais feliz e melhor a gente fica. E no treinamento budista é a gente se acostumar a fazer sempre, né? Ou a maior parte do tempo possível, a gente está fazendo tudo com atenção plena. E a mente, ela é naturalmente dispersa, né? Se a gente não se treinar na atenção plena, a gente não vai desenvolver ela. É uma coisa muito contrária ao que a gente faz, por isso não é uma prática normalmente fácil da gente fazer. Existe também uma técnica terapêutica que também leva ao autoconhecimento e ao melhor bem-estar emocional, que é toda vez que a gente tiver um pensamento ruim, a gente substitui ele por um pensamento bom. Quando a gente aprende sobre nossas ilusões, a gente está tendo informação correta da realidade. Isso é evolução espiritual. Mas ela vai acontecendo normalmente pouco aos poucos. E o caminho é progressivo. E nosso ser divino é o que a gente é de verdade, é a nossa essência. E a gente tem muitas percepções erradas, porque a mente mente continuamente. E só o coração sabe o que é verdade, né? Isso é um ensinamento de um mestre espiritual que eu gosto bastante. E o autoconhecimento é a gente perceber as nossas ilusões. E assim a gente vai purificando a nossa mente. A gente enxergar as coisas como são é uma tarefa do corpo búdico, né? É um corpo que está acima do corpo mental. É chamado também de consciência. E ele não opera nas ilusões. Porém, a gente, no nosso processo de evolução espiritual, a gente vai se desprender um dia do corpo búdico. Aí o que vai sobrar é o Atman, que é o que Deus criou, né? É a nossa ciência, é o que a gente é de verdade e é o que tem vida em nós. Os outros corpos são usados apenas para a gente evoluir espiritualmente. A gente tem os arquivos akáshicos, né? Que contém todas as informações corretas da realidade, de todos os instantes que a gente viveu, desde o momento que a gente foi criado por Deus. Esses são nossos arquivos akáshicos pessoais. Tudo tem seus arquivos akáshicos. Então a gente pode, através acessando esses arquivos akáshicos, acessar todas as informações que existem. E a gente se libertar das ilusões, adquirir as informações corretas da realidade. Isso traz mais felicidade pra gente. A gente aumenta a nossa capacidade de ser feliz, aumenta as coisas que a gente sente de bom. É importante a gente sair das mentiras e atingir a evolução espiritual. A nossa individualidade, ela é formada pelo corpo átmico, pelo corpo mental superior e pelo búdico, que é a nossa natureza eterna. A personalidade, ela é formada pelo corpo físico, pelo corpo astral, pelo corpo mental inferior e pelo astral. E é isso que forma a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela vai mudando à medida que a gente se autoconhecendo, né? Ela vai melhorando e ela é substituída por outra a cada vida que a gente tem. Como ela traz gostos e vocações, no plano espiritual a gente não exerce os mesmos trabalhos que a gente exerce no plano físico, né? Por exemplo, André Luiz, né? André Luiz, ele foi um médico no plano espiritual. Quer dizer, o André Luiz, ele foi um médico no plano físico. E no plano astral ele foi um escritor, um repórter. O trabalho dele era escrever. E em cada corpo superior que a gente tem, ele tem partes dos corpos inferiores que tem a função deles, né? Então a gente não perde as funções do pensamento, da emoção, de tudo, né, que a gente tem. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be